O enigma de Melquisedeque, uma jornada bíblica. Ao longo da história, poucos personagens são tão misteriosos quanto Melquisedeque. Repleto de simbolismo, ele desperta curiosidade e debate. Encontramos Melquisedeque na Bíblia, Gênesis 14. Ele é descrito como rei e sacerdote, unindo poder espiritual e terreno, uma figura única. Melquisedeque abençoa Abraão e recebe dele o dízimo, estabelecendo um precedente para o sacerdócio judaico, reforçando o seu papel simbólico. A figura de Melquisedeque também aparece no Salmo 110, onde é associado à eternidade. O Novo Testamento compara Jesus Cristo, outro rei e sacerdote. Mas quem foi realmente Melquisedeque? As interpretações variam. Ele é um anjo, um patriarca antigo, um prenúncio de Cristo ou uma personificação da justiça divina? A escassez de detalhes sobre Melquisedeque em textos bíblicos contribui para o seu mistério. Cada leitor pode formar a sua própria interpretação. Finalmente, Melquisedeque nos lembra que a fé é complexa e misteriosa. Às vezes, as respostas não são claras, mas a jornada é o que conta. Melquisedeque é uma figura enigmática mencionada na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, nos livros de Gênesis e no Salmo 110. Ele é identificado como a rei de Salém e a sacerdote do Deus Altíssimo. O relato bíblico descreve Melquisedeque abençoando Abraão e recebendo dízimos dele, o que é notável, pois normalmente o sacerdote que abençoa e recebe dízimos. O mistério em torno de Melquisedeque aumenta pelo fato de não haver genealogia registrada para ele na Bíblia, ao contrário de outros personagens. Isso leva à interpretação de que ele é, de certa forma, sem pai, sem mãe e sem genealogia, conforme mencionado na Epístola aos Hebreus no Novo Testamento. A Epístola aos Hebreus, especialmente nos capítulos 5 a 7, destaca Melquisedeque como um tipo de Cristo, apresentando-o como um sacerdote superior ao sistema levítico. Melquisedeque é visto como alguém cujo sacerdócio transcende limitações terrenas, apontando para a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo. A ausência de um início ou fim para o sacerdócio de Melquisedeque é enfatizada, sugerindo uma continuidade eterna, o que novamente encontra paralelos com o sacerdócio de Jesus. Isso ressalta a importância da obra redentora de Cristo, que não está restrita a limitações temporais. Melquisedeque, muitas vezes, é considerado um mistério teológico que serve como um tipo de Cristo, apontando para a chegada do Messias. Sua presença na narrativa bíblica destaca a continuidade e a transcendência do plano divino ao longo da história, conectando o Antigo e o Novo Testamento em uma narrativa coesa da redenção divina. Para entendermos a identidade de Melquisedeque, devemos deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. A nossa capacidade de entendimento é enormemente aumentada quando juntamos esses três registros e os consideramos como um todo. Primeiro vamos dar uma olhada no registro em Gênesis. Abraão encontrou-se com Melquisedeque depois de resgatar o seu sobrinho Ló do cativeiro onde estava. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse, que bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo, a Gênesis 14, 18, 20. É interessante notar que Melquisedeque recebeu Abraão com pão e vinho, coisas que mais tarde seriam símbolos do sacrifício da Páscoa de Cristo em representação do seu corpo e do seu sangue. Melquisedeque também se dirige a Deus e o trata como ao possuidor dos céus e da terra. Depois, passados uns 2000 anos, Jesus Cristo também se dirigiria ao Pai chamando-lhe a Senhor dos céus e da terra. O Salmo 110, um dos Salmos de Davi, tem grande significado teológico. Como já referido anteriormente, ele apresenta o Pai e o Verbo no versículo de abertura, que disse o Senhor ao meu Senhor de Davi, assenta-te à minha mão direita. É Cristo quem agora está à mão direita do Pai, Hebreus 8. Conservando em mente o contexto do Salmo 110:1, observemos o versículo 4, jurou o Senhor e não se arrependerá, e tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, em Salmos 110:4. Este é o mesmo Senhor que falou com o Senhor de Davi, o verbo preexistente, no versículo 1,
ainda falando do mesmo ser. Certamente que isto ajuda a identificar esse misterioso personagem do Antigo Testamento. Contudo, é o livro de Hebreus que nos dá a evidência mais forte. Então, no capítulo 7 de Hebreus, o autor considera os atributos e as qualidades fantásticas do sumo sacerdote de Deus dos tempos antigos. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém. Observe que Melquisedeque significa rei de justiça. Certamente seria uma blasfêmia denominar com esse título qualquer ser humano porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a Romanos 3:23. Apenas um ser divino podia ostentar esse impressionante título apropriadamente. Outro impressionante título de Melquisedeque é o de Rei de Paz. Obviamente, os seres humanos falíveis não conhecem o caminho da paz, Romanos 3:17, e usar semelhante título para qualquer homem seria, outra vez, praticamente uma blasfêmia. O próprio Jesus Cristo é o príncipe da paz, Isaías 9:06. Melquisedeque não podia ter sido o pai porque ele era o sacerdote do Altíssimo. Ele só podia ter sido o Verbo eterno preexistente que mais tarde tornou-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Claro que isso tudo não passa de uma teoria, que visa trazer mais para chegar a Cristo e seus infinitos conhecimentos. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha, se inscreva-se no meu canal.